Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Aqui estamos nós juntos outra vez neste novo ano e, como sempre, agradecendo a você pelo carinho de sua audiência, porque você escolhe agora estar aqui na TV Novo Tempo, o canal da esperança, especialmente para o programa A Voz da Profecia. Você ouviu o quarteto cantar, breve Jesus voltará. Será nesse novo ano, será em 2022, a gente não sabe, mas o fato é que ele virá. Segundo as profecias bíblicas, nós já estamos vivendo no tempo do fim. Quando será o fim desse tempo, o fim do tempo do fim? Isso a gente não sabe, mas tomara que seja logo, muito logo, ainda nos dias da nossa geração, porque você sabe, é o fim dessa realidade presente triste e caótica, mas é o início de um novo tempo, de uma nova era, de uma nova vida para aqueles que confiam no Senhor. Muitas bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua família nesse novo ano, sobretudo bênçãos espirituais. Mantenha firme a sua ligação com o Senhor, a sua confiança em Deus. E hoje a gente está tendo alegria aqui no programa de começar uma nova série que deve se estender aí durante todo o ano de 2022. A série Gente como a Gente, pensando em personagens bíblicos, alguns que nos deixaram ótimos exemplos e outros que a gente precisa cuidar para não fazer como eles fizeram. Mas o fato é que a gente sempre aprende com os outros, não é? Aprendemos seja por exemplo, no sentido de imitá-los, ou por contraste, no sentido de evitarmos fazer o que eles fizeram. É bom estar na sua companhia, é bom estar na sua presença mais uma vez. Já está no ar a voz da profecia.
chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim. As coisas impossíveis nas mãos de meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Chegamos pela fé. Minha gestação foi difícil no início. Eu precisei ficar de repouso absoluto e ainda tinha pandemia, né? A gente estava com muito medo da pandemia. Entrando no 8º mês de gestação, eu e Diego, nós fomos diagnosticados com a Covid. Mas até então, os sintomas eram muito leves. E aí, foi evoluindo. Fui pro hospital e como eu tinha acabado de completar 33 semanas, entrando no 8º mês, os médicos decidiram que eu precisava ficar internada. Eu entrei no hospital, andando, respirando bem, a princípio só com uma tosse, um leve incômodo. Só que eu comecei a ficar muito mal, com muita falta de ar. E aí os médicos acharam mais prudente que eu fizesse a cesariana de emergência. Chegando lá, o anestesista conversou comigo. Lembro pouco desse momento, sabe? Meu grande sonho era ver o Bernardo nascendo, a gente já tinha planos para isso, mas não foi possível, porque eu tomei anestesia geral, dormi, e ali mesmo eu fui entubada na cesariana e o Bernardo nasceu. Esse foi um momento, acredito que mais mexeu comigo. Eu não pude acompanhá-la na cesárea, não pude ver meu filho. Eu estava de Covid também e fui orientado pela equipe médica do hospital a voltar para casa, a me cuidar, até porque eu estava colocando em risco em contaminar o pessoal e até mesmo o bebê recém-nascido. Na cesariana, eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo. Os médicos achavam que eu não ia sair dali viva, chamaram minha família para se despedir de mim. Eu fiquei 10 dias, entre 10 e 12 dias, recluso dentro do meu quarto para poder me recuperar da Covid. E neste período não tinha visto o rosto do meu filho e até então sem a companhia da minha esposa, a qual estava entubada devido ao problema. E ali naquele quarto eu pude ter de fato um encontro com Deus de forma mais profunda. Aqui fora se formou-se uma grande corrente de oração, a qual eu não consigo mensurar quantas pessoas oraram, pessoas de outros estados, de outros países.
E foi um momento que eu vou levar para a minha vida como de aprendizado. E os médicos repetindo os exames, porque a minha infecção estava muito grave. Meus pulmões estavam quase 70% comprometidos. E eles repetiam os exames e viam ali o poder de Deus, sabe? E eles olhavam para mim, não acreditando. E aí eu desci para o quarto. Quando eu desci, os médicos me disseram que aquele ali foi um milagre, sabe? Porque por eles não dava mais. Eu desci, e quando eu desci que eu fui ver quantas pessoas realmente estavam orando por mim, sabe? Era um exército de oração. A Ingrid, ela ficou mais de um mês internada. Foram 2 intubações, várias complicações. O momento esperado do reencontro foi bastante marcante para a gente, né? Ela também não tinha conhecido o filho, ela veio conhecer o filho em casa. Foi um momento que vai ficar marcado na minha vida para sempre. Não só na minha, mas das pessoas que nos rodeiam. E aí eu saí do hospital, voltei para casa no Dia das Mães, um presente. E eu sei que o Bernardo vai ser um grande homem, porque Deus tem um propósito muito grande na vida dele. Muito obrigado, queridos Diego, Ingrid, e que Deus abençoe cada dia mais o Bernardo, para que ele possa crescer com saúde e, acima de tudo, andar nos caminhos do Senhor. E ficamos felizes por saber que, apesar da experiência ter sido dura, difícil, mas tudo isso contribuiu e contribui para que vocês se fortaleçam mais em Deus e confiem mais no Senhor. Eu não tenho dúvida de que muitas experiências complexas, difíceis, pelas quais a gente passa, são realmente permitidas por Deus para nosso amadurecimento, nossa aprendizagem, nosso fortalecimento, especialmente no sentido espiritual, para a gente aprofundar nossa caminhada com Deus. Que Deus abençoe você também, se porventura você tem passado dificuldades, mantenha firme sua confiança no Senhor. A crise vai passar e depois você vai olhar para trás e vai dizer: oh sim, o Senhor esteve comigo em todo o tempo, mesmo naquelas horas quando eu não percebi, não entendi. Hoje eu sei, agora eu sei que o Senhor esteve comigo. E eu tenho um presente especial para você que está aqui nas minhas mãos. Esta revista Sentimentos, a ciência do existir. A autora dessa revista é a doutora Rosana Alves, uma mulher de muito conhecimento, neurocientista, e o conteúdo é apresentado de um jeito fácil da gente entender. E a doutora Rosana trata de temas como ansiedade e depressão, que são assuntos tão necessários em nossos dias. Presente para você. Deseja essa revista? É só pedir. O telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga para a gente em horário comercial. Outra opção é você pedir a revista pelo WhatsApp. O número você vê aí na sua tela. Anota esse número, liga para a gente e nós vamos então retornar o seu contato para que você receba essa revista aí nas suas mãos gratuitamente. É presente mesmo, para orientar você nos seus caminhos. E agora nós vamos para o intervalo, mas é bem rapidinho. Eu já volto e terei o prazer de, no primeiro programa desse ano, iniciar a série Gente como a Gente, hoje com Abraão, o amigo de Deus. Esse é o seu programa A Voz da Profecia e a gente abraça você com muito carinho, independentemente de qual seja a sua denominação religiosa. Temos muita gente aí que é da Igreja Católica Apostólica Romana, temos irmãos queridos também da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Brasil para Cristo, Igreja do Evangelho Quadrangular, batistas, metodistas, presbiterianos, luteranos. Eu não tenho dúvida de que
Nós aqui na Novo Tempo temos a honra de receber os irmãos das mais diferentes denominações religiosas, seja qual for a sua igreja aí, a sua denominação. Muito obrigado pelo carinho de sua audiência, muito obrigado por você estar conosco. E mesmo você que talvez não frequenta nenhuma igreja, não está ligado assim a nenhuma denominação religiosa, mas também tem temor a Deus no seu coração. É por isso que você está aí respondendo ao chamado do Espírito Santo, está pronto para receber a palavra de Deus, que a bênção do Pai esteja sobre você e sobre a sua casa. E antes de nós refletirmos no tema de hoje, eu peço a você que ore comigo, vamos juntos pensar em Deus. Pai querido, estamos aqui, Senhor, para iniciarmos uma nova série, novos temas nesse novo ano. E por Tua graça, Pai, eu te peço, usa-me, Senhor, que seja tudo para a glória do Teu nome. Que todos nós que estamos envolvidos na realização desse programa, que Tu nos uses, Senhor, para que sejamos todos eficientes em nosso trabalho e guiados pelo Teu Espírito, a fim de que Tua palavra chegue com clareza ao coração dos Teus filhos. E eu peço a bênção do Pai sobre todos que estão orando comigo agora, para que compreendamos Tua palavra, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, amém. É muito bom estar com você e, como eu disse, começando agora a série Gente como a Gente, baseada em personagens bíblicos. Eu escolhi Abraão para ser o primeiro, mas veja, nessa série nós não vamos seguir assim uma ordem cronológica, tá bom? Em algum momento vou apresentar personagens do Antigo Testamento, em outro momento a gente vai para o Novo, depois a gente volta para o Antigo Testamento e assim por diante. E já quero lhe adiantar que não é uma série sobre heróis da Bíblia, pessoas que nos deixaram somente bons exemplos. Em algum momento nós vamos pensar em gente também que teve seus acertos, mas deu também muitas mancadas, fez o que não devia fazer. Porque, como já lhe disse, a gente sempre aprende, não é? Não só com os nossos acertos e erros, mas também com os acertos e erros dos outros. Alguns a gente deve imitar, fazer como fizeram, porque fizeram bem feito, fizeram coisa certa. Mas há outros que a gente deve ver e tirar disso uma lição para nós, no sentido de evitar, não fazer o que fizeram porque erraram. Mas a verdade é que a gente sempre aprende. Então, nós vamos ver durante essa série diversos personagens bíblicos, uns muito conhecidos, outros nem tanto. Uns que a história está registrada na Bíblia com bastante episódios, bastante detalhes, muita informação. Outros que a gente não sabe, às vezes, nem o nome da pessoa, mas a sua história está ali, ainda que resumida, e a gente pode dessa história tirar alguma lição. Então, vamos pensar um pouquinho hoje em Abraão, amigo de Deus. Primeira parte, semana que vem nós seguimos refletindo nesse tema relativo a Abraão. Desde o primeiro ato de transgressão da lei de Deus neste mundo, você sabe que a desobediência e rebeldia tornaram-se marcas características da humanidade, infelizmente. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor sempre preservou um remanescente fiel, que os serviam mesmo sendo pessoas comuns, pessoas falíveis. Quando a gente vai à Bíblia, a gente vê, por exemplo, Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, e assim, em linha ininterrupta, eles preservaram, de época em época, as preciosas revelações divinas. E na sequência dessa relação aí que mencionei, o herdeiro desse sagrado depósito foi Abraão, fiel entre os infiéis, incontaminado pela apostasia prevalecente. É impressionante como Abraão, com determinação, apegou-se ao culto do verdadeiro Deus. Essa é uma história antiga, você sabe, mas e além de muito conhecida, ela não perde o seu valor, não é? A história de Abraão é fantástica, é muito interessante. Aqui na carta de Tiago, capítulo 2, verso 23, está escrito que Abraão foi chamado amigo de Deus. Oh, que lindo isso! Já pensou? Abraão, o amigo de Deus. Eu aproveito e lhe pergunto, você também é amigo de Deus?
Você tem relacionamento com o seu Deus? Você confia nele? Uma grande prova de amizade é a confiança no amigo. Você confia em Deus? Você também é amigo de Deus? Essa é uma pergunta para você, mas também para mim, para nós todos. Precisamos ter a grande virtude de Abraão. Precisamos aprender durante a vida, desenvolver amizade com Deus, e os que assim vivem, assim fazem, são indiscutivelmente pessoas abençoadas e felizes. Podem passar por problemas? Podem cometer erros? Também podem, mas são abençoadas por Deus e no final vencem, porque a nossa vitória vem do Senhor. A história de Abraão com Deus começa em Gênesis, no capítulo 12. Eu disse Gênesis, capítulo 12, e você já pode aí abrir a sua Bíblia nesse capítulo, Gênesis 12. E olha, nessa época, Abraão estava com 75 anos de idade. Já não era mais um menino, não é? Claro que não era assim um velhinho, não era uma pessoa tão idosa. Até porque naqueles dias as pessoas viviam mais do que vivem hoje. Mas é claro que ele já era um senhor, um homem muito maduro, já não era mais uma criança e nem mesmo um jovem. E a narrativa aqui em Gênesis capítulo 12, ela é bem direta. Abraão recebe uma ordem divina. Vamos ler o texto? Gênesis 12, versos de 1 a 4, está escrito assim: O Senhor disse a Abrão: Sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Vou parar aqui, no verso 3. Então, observe. O texto diz que Abraão recebe uma ordem divina. E a ordem é essa aqui, a ordem é clara. Saia da sua terra e da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Em seguida, Deus lhe faz uma promessa linda. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. E aí, Deus diz, eu abençoarei aqueles que o abençoarem. Olha a bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Outro dia eu disse isso aqui no programa, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, especialmente porque da descendência de Abraão viria o Messias, viria o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então veja, Abraão primeiro recebe uma ordem divina, e essa ordem divina está acompanhada de uma promessa de bênção. Ouça aqui. As promessas de Deus, elas são cumpridas, suas bênçãos são recebidas, quando suas ordens são seguidas. Esses são 3 aspectos interessantes e importantes na relação de Deus com os homens. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Nós queremos participar das promessas, nós desejamos receber as bênçãos, mas não obedecemos às ordens de Deus. Abraão, no entanto, obedeceu. Veja aqui agora, verso 4, está escrito: Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele obedeceu a orientação do Senhor. Quando as ordens de Deus são obedecidas, suas bênçãos são recebidas, suas promessas são cumpridas, porque Deus é fiel, mas Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. Abraão obedeceu, Abraão foi fiel. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, no verso 8, está escrito em relação a Abraão: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E ele partiu sem saber para onde ia.
Deus disse a Abraão, sai da sua terra e vá para um lugar que eu lhe mostrarei. E Abraão saiu da casa do seu pai, saiu ali do convívio dos seus familiares, sem saber para onde ele ia. E veja que essa primeira condição colocada por Deus aqui para que Abraão recebesse a bênção, era um tremendo sacrifício. Um sacrifício enorme foi exigido, uma verdadeira prova de fé. Abraão deveria desligar-se das relações da sua vida anterior. Imagine, nada fácil para um homem de 75 anos de idade. Ele deveria deixar os familiares, deixar o lugar onde ele vivia, as pessoas com as quais convivia. E lembre-se disso, ele já tinha 75 anos. Essa não foi uma prova simples, porque certamente fortes laços prendiam Abraão aos seus amigos e aos seus parentes, mas ele não hesitou em obedecer ao chamado de Deus. E quando a gente lê o relato, a gente vê que Abraão não fez perguntas do tipo assim, Senhor, mas espera aí, o Senhor vai me mandar para onde? O lugar para onde o Senhor vai me conduzir? Como que é o ambiente lá? Como é que é o clima? É um clima favorável? Como é que é o solo? Será um solo fértil? Nesse lugar para onde o Senhor está me levando, será que eu vou ter boas oportunidades de negócios? Como é que vai ser? Ei, Abraão não questionou. Abraão simplesmente atendeu a orientação do Senhor e ele seguiu para o lugar que Deus lhe mostraria. O lugar mais feliz da terra para Abraão seria aquele em que Deus queria que ele estivesse. Oh, você sabe disso, muitos hoje ainda são provados como Abraão. Não necessariamente ouvem uma voz do céu como Abraão ouviu, mas são alcançados e instruídos pela palavra escrita de Deus e pela obra do Espírito Santo. Talvez, diante da revelação divina para você, você precisa, por exemplo, desistir de uma oportunidade de negócio, porque isso não condiz, não se harmoniza com a palavra de Deus e com a orientação de Deus. Você precisa abrir mão de uma oportunidade de negócio, talvez de uma carreira profissional promissora, ou de um relacionamento com uma pessoa. Não, pelo que eu vejo aqui na Bíblia, na orientação divina, não é por aí, não devo me envolver nesse relacionamento. E aí? Não é fácil, não é? Quem atenderá o chamado do Senhor? Quem será fiel a Deus, mesmo tendo de abrir mão de algum relacionamento, de alguma vantagem material? Quem terá coragem de fazer isso? Você tem? Eu tenho. Abraão nos dá esse forte e grandioso exemplo. Abraão atendeu ao chamado de Deus e seguiu pela fé, mesmo não tendo uma visão mais ampla do que Deus faria, do que aconteceria, mas ele manteve sua inabalável confiança no Senhor e sua fidelidade ao Senhor. Eu imploro a você, em nome do Senhor Jesus, se porventura você tem passado também por uma situação assim desafiadora, e você tem que abrir mão de alguma coisa ou de alguma pessoa por causa de Cristo e por causa do Evangelho, não hesite. Quando Deus nos chama, Ele nos chama para nos abençoar e não para nos amaldiçoar. Tudo que Deus mais quer é nos abençoar e nos tornar pessoas melhores, mais felizes, mais realizadas, mais prósperas. Mas para isso nós precisamos confiar no Senhor. O Senhor Jesus disse assim: quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Isso está lá em Mateus capítulo 10, verso 39. Quem perde a sua vida por minha causa, Jesus diz, a encontrará. Não tem nada que a gente perde por causa de Jesus. E que depois, quando passa o tempo, lá na frente, a gente olha para trás, que a gente não vai pensar assim, valeu a pena. Claro que não. A gente vai ter certeza de que valeu a pena, porque Deus não tira nada de nós que seja para o nosso bem. Pelo contrário, tudo aquilo que é para o nosso bem, Deus acrescenta, mas aquilo que é para o nosso mal, sim, Deus tira. Ou Deus nos orienta para que nós tiremos, para que nós abramos mão disso, mas sempre pensando em nosso bem. E Ele quer o nosso bem,
e Ele sabe o que é melhor para nós, por isso seja bendito o nome do Senhor. Abraão partiu conforme a orientação do Senhor, e eu quero ler com você agora aqui, a partir do verso 7. Olha aqui, Gênesis, capítulo 12, versos de 7 a 9. Que homem fiel e temente ao Senhor. Está escrito assim: o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Você percebe? Você compreendeu? O texto diz que Abraão parte de um lugar para outro e quando chega num determinado lugar, ele edifica um altar e glorifica o nome do Senhor. Depois ele segue, levanta seu acampamento, monta o acampamento em outro lugar de acordo com a orientação de Deus e outra vez ele edifica um altar e glorifica o nome do Senhor. Um exemplar homem de oração, um verdadeiro adorador. Onde Abraão armava a sua tenda, ele construía um altar. Quando a tenda saía, quando ele levantava o acampamento, o altar ficava como um testemunho de que ali havia passado um adorador do verdadeiro Deus, do Deus criador dos céus e da terra, do único Deus. E quanto a nós, e quanto a você, e quanto a mim, quais são as marcas que nós temos deixado que testemunham da nossa fé? Já parou, já pensou nisso? Quais são as marcas que você deixa por onde você passa? Aqueles que conheceram ou que conhecem você, eles sabem que você é um adorador do Deus, Criador dos céus e da terra, do único Deus. Temos nós testemunhado a respeito desse Deus bendito, como Abraão testemunhava, mesmo vivendo em meio ao paganismo, à ignorância em relação ao Deus eterno. Abraão se preocupava em revelar àquelas pessoas que ele era adorador do único Deus. O seu testemunho era forte e vibrante. Eu quero pensar um pouquinho com você na vida de Abraão, assim, de uma forma resumida. A gente vai evitar alguns detalhes mencionados na Bíblia por conta da falta de tempo, porque eu pensei em apresentar apenas 2 mensagens com relação a Abraão. Se a gente for apegar a todos os detalhes, nós vamos ter muitos temas, porque a vida de Abraão é bem vasta e bem cheia de nuances, de episódios, mas assim, de maneira resumida, indo aqui para Gênesis capítulo 15, versos de 1 a 5. Deus promete a Abraão que ele teria uma descendência grandiosa. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Aí Abraão responde: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me deste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e lhe disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a sua posteridade. Deus aparece outra vez a Abraão e ele diz assim: Senhor, o Senhor está dizendo que eu vou ter uma grande descendência, mas eu não tenho filho nenhum. Tudo bem que tem aqui um servo nascido na minha casa e entendo que ele será o meu descendente, será isso? Deus diz: não. Você vai gerar o seu descendente, ele será nascido de você, terá o seu sangue. E a sua descendência será numerosa por toda a terra, assim como você não consegue contar as estrelas do céu. Assim será a sua descendência, incontável. Porém, a mulher de Abraão, Sara, até aquela época chamada de Sarai, era estéril. E ambos estavam envelhecendo.
Sara era 10 anos mais nova que Abraão, mas se quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos, Sara já tinha 65, e o tempo passou, Sara atingiu a menopausa, e eles sabiam o significado disso. Aquilo que a princípio era difícil, tornara-se então impossível. É uma pena que eles se esqueceram que as impossibilidades humanas são as grandes oportunidades de Deus revelar o seu poder. Abraão e Sara se esqueceram de que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Essas palavras foram ditas pelo anjo Gabriel a Maria, a Virgem Maria, quando ele foi anunciar para Maria que ela ficaria grávida mesmo sendo virgem. Maria disse assim, mas Senhor, como pode ser isso? E o anjo lhe disse, Maria, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mas quando a gente segue aqui para o capítulo 16 de Gênesis, a gente vê um erro cometido por Abraão e por Sara. Sendo Sara estéril, ela teve uma ideia e resolveu compartilhá-la com Abraão, que aceitou a ideia de Sara. E Sara disse a Abraão, eu tenho aqui uma serva egípcia, Agar, que tal você se deitar com ela e engravidá-la? Assim ela terá um filho seu. Deus não disse que o filho será seu, do seu sangue? Bom, como eu não posso, como eu sou estéril, você pode se deitar com a minha serva. Isso não era algo incomum naqueles dias, especialmente entre as pessoas, aqueles que não adoravam o Deus verdadeiro e único como Abraão. E, lamentavelmente, Abraão atendeu à sugestão de Sara, e ele se deitou com Agar, e gerou um filho chamado Ismael. Mas esse erro trouxe para Abraão e para Sara muito sofrimento, ao ponto de um dia Abraão ter que mandar embora Agar e o filho Ismael. Claro que Abraão fez isso porque o próprio Deus disse a Abraão, a situação chegou a um clima que você precisa realmente mandar Agar, Ismael embora, mas olha, fica tranquilo, eu vou cuidar dela e do filho dela, eu cuidarei. E Abraão mandou Agar e Ismael embora, confiando de que Deus cuidaria daquela mulher e do seu filho, mas eu não tenho dúvida de que isso trouxe muito sofrimento ao coração de Abraão. Faltou nessa hora a confiança em Deus, não é? Veja que ele era amigo de Deus, mas mesmo os amigos de Deus estão sujeitos a cometerem erros. Quantas vezes você também já errou? Quantas vezes eu já errei? E nós sofremos as consequências dos nossos erros, mas quando nós somos humildes e nos arrependemos e reconhecemos nossos erros, nós somos perdoados pelo Senhor como Abraão foi. E de alguma maneira, mesmo sofrendo as consequências dos nossos erros, Deus nos consola, nos conforta e cuida de nós. Oh, louvado seja por isso o nome do Senhor. Abraão tentou resolver a questão pela sua própria inteligência, pela sua própria iniciativa. Ele e Sara tentaram fazer isso, quando deveriam ter esperado a promessa de Deus se cumprir. Bom, a gente vai então agora a Gênesis capítulo 17. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, ou seja, 24 anos após ter partido para Canaã, ter seguido a orientação divina de sair da sua terra, Deus reaparece a Abraão e renova a promessa de uma grande descendência. E aí que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão. E a esposa de Abraão, que se chamava Sarai, Deus a chama de Sara, que significa princesa. E Deus diz assim, ela será mãe de nações, reis sairão dela, disse o Senhor. E daqui a um ano, disse o Senhor, nascerá o seu filho, e esse filho será chamado de Isaque. E sabe o significado do nome Isaque? Isaque significa ele ri. Talvez uma referência à alegria que Abraão experimentaria com o nascimento do filho da promessa. E agora vamos para Gênesis capítulo 21. A história é longa, são muitos detalhes, mas como eu disse, eu estou deixando alguns para trás por causa do tempo. Gênesis capítulo 21, nasce
o herdeiro de Abraão, o filho da promessa. Sara, apesar de já idosa, pelo poder de Deus e pela graça de Deus, engravida. E nasce o menino. Todos veem aquele garoto, filho de Abraão e Sara, como sendo um verdadeiro milagre de Deus, porque tudo contrariava as leis naturais. E agora aqui, Gênesis 21, versos 5 a 7. Abraão tinha 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. O que é impossível para nós é possível ao Deus dos impossíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão e Sara se alegram. Agora sim eles pensam, o futuro está garantido. Nasceu o filho da promessa. Eles estão felizes e glorificam a Deus e eles pensam assim: Deus sempre age com sabedoria. Tudo no tempo dele, e o tempo dele é o melhor. Guarde isso com você. Deus sempre age com sabedoria. Deus age no tempo dele, e o tempo de Deus é sempre o melhor. Salmo 37, você conhece esse texto, certamente você conhece. Verso 5, está escrito assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregue sua vida. Oh, sim, quando diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida, entrega os teus planos, teus sonhos, tuas expectativas, entrega tuas preocupações, tuas angústias, teus temores, teus medos, entrega tudo ao Senhor, confia nele, confia para valer, e o mais ele fará. Em outras palavras, se você entregar e confiar nele, ele cuidará de você. Ele vai guiar você. Talvez por caminhos que você não imaginou e nem planejou, mas ele vai guiar você. E lembre-se disso, os caminhos de Deus são os melhores. Os planos de Deus são os melhores. E o tempo de Deus é o melhor tempo. O tempo de Deus é o tempo certo. A gente precisa confiar nele. Eu citei o Salmo 37, verso 5, agora no verso 7 está escrito assim: descansa no Senhor, espera nele. Quem confia, entrega, e quem entrega, descansa. Descansa no Senhor, espera nele. Lembre-se disso, o tempo dele é o tempo melhor. A hora de Deus é a hora certa, porque Deus tudo vê. Deus tudo sabe e Deus tudo pode. Nós servimos a um Deus que é onisciente. Ele sabe todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. Nós servimos um Deus que é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele tem todo o poder. Nós servimos a um Deus que é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso ele tudo vê. Que Deus lhe abençoe. Que o bom Deus renove no seu coração essa confiança plena de que Ele é Deus, de que os olhos dele estão voltados para você e que os seus olhos estejam verdadeiramente também voltados para o Senhor. Que você e eu, nós sejamos amigos de Deus como Abraão foi. O homem que não era perfeito, claro que não, porque nenhum homem é. O único homem perfeito que viveu neste mundo morreu ainda jovem, crucificado. O único perfeito foi o Senhor Jesus Cristo, o Deus eterno que se tornou verdadeiramente homem. Não há nenhum homem, não há nenhum ser humano perfeito. Abraão não era perfeito, mas Abraão tinha uma virtude extraordinária. Abraão tinha a humildade e tomou a iniciativa de confiar em Deus e colocar-se nas mãos do Senhor, ainda que em alguns momentos tenha falhado. Por isso, Abraão, a despeito das suas fragilidades, fraquezas e debilidades, ele foi considerado o amigo de Deus. Poderia alguém ser
identificado, qualificado, com um título, com a menção mais honrosa e mais linda do que esta, o amigo de Deus. Eu quero ser e eu preciso ser amigo de Deus. Você também precisa ser amigo de Deus. Você também precisa ser amiga de Deus. E todos nós podemos ser, porque é isso que o Senhor mais quer, ter amizade conosco. Deus lhe abençoe. E o Quarteto Arautos do Rei já está pronto para cantar. E a música é essa. A música fala de um amigo que não nos deixa, não nos abandona. Ouça agora, Arautos do Rei, você nunca está sozinho. Eu sei que Deus está em seu trono de esplendor e de poder, de onde o universo Ele mantém. Mas toda vez que o busco, percebo sua glória me envolver. Deus nunca muda, mesmo hoje, aqui nesse lugar, Deus se faz revelar. Por isso ouça, você nunca está sozinho. Deus jamais o deixará, Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Agora escute bem, pra você que tudo tem, mas vive só, cercado pelo medo, com falta de amor. E para quem não tem saída, a quem a vida fez desanimar, Deus tem a solução. Bem agora, Deus ouve a oração, toda a sua angústia quer levar. Você nunca está sozinho, Deus jamais o deixará, Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Vinde a mim, cansados e oprimidos, Ele diz, pois
sacrifício que o levou até a cruz. Você nunca está sozinho, jamais sozinho. Deus jamais o deixará. Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. O Deus que eu conheço tem poder. Pode a vida transformar. Muito obrigado, amigos queridos, por essa mensagem tão linda, por nos lembrar de que realmente não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Se nós confiamos no Senhor, se nós andamos com o Senhor, se nós temos amizade com o nosso Senhor. Temos vivido dias tão difíceis, não é? Algumas pessoas têm sofrido tanto, passado tanta humilhação, tanta tristeza, tanta dor. E eu quero concluir, antes de orar com você, quero concluir lendo a mensagem que está aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Por favor, ouça esse conselho. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Humilhem-se, diz Pedro, diante da poderosa mão de Deus, e na hora certa Ele vai exaltar vocês, Ele dará a vitória a vocês. Lancem sobre o Senhor, diz Pedro, toda a ansiedade que está no coração de vocês, porque Ele de vocês, Ele cuida, Ele cuida. Eu sei que Ele cuida, eu sei pela minha própria experiência que Ele cuida dos seus filhos. Por isso eu posso dizer, Deus cuida de você, porque você é um filhinho dEle, você é uma filhinha dEle. Certamente, assim como eu, você não é uma pessoa perfeita, mas Deus cuida de você, se você confiar nele e se colocar nas mãos dEle. Que o Senhor lhe abençoe. Vamos andar esse novo ano na certeza de que não estamos sozinhos, mas o nosso amigo inseparável está conosco e nossa vida estará nas mãos dEle. Vamos orar. Pai querido, eis-nos aqui, Senhor, com o nosso coração agradecido, porque Tu tens sido fiel para conosco, a despeito de muitas vezes nós sermos infiéis. Clamamos por Teu perdão e por Tua ajuda, Senhor, para que nossas mãos nunca larguem as Tuas, para que nesse novo ano nossa amizade com o Senhor se fortaleça ainda mais. Oramos agradecidos, em Jesus. Amém. Muito bom começar o ano assim, na sua companhia e compartilhando com você a palavra de Deus. Próxima semana, se o Senhor nos permitir, voltaremos ao tema Abraão, amigo de Deus, segunda parte. Será um prazer estar com você outra vez. Fica na paz, um abraço, a gente se vê. Tchau.